na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab era um levita, um sacerdote do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que essa arca, que significava a presença de Deus, ela passou 20 anos na casa de Abinadab. E essa palavra só diz que passou 20 anos na casa de Abinadab. Não diz que aconteceu nada, só diz que passou lá 20 anos. Só que em 2 Samuel, capítulo 6, que a gente acabamos de ler, vai dizer que essa mesma arca, a arca que significava a presença de Deus, ela ficou na casa de Obed-edom. E a palavra de Deus vai nos dizer que em 3 meses, a mesma arca que ficou lá 20 anos na casa de Abinadab, em 3 meses, abençoou a casa e tudo que Obed-edom tinha. Mas como essa arca chegou na casa de Obed-edom? A palavra de Deus vai nos dizer que essa arca, por ter passado tanto tempo longe de Jerusalém, o povo de Deus começou a clamar para que trouxessem a presença de Deus para a sua cidade. E ouvindo isso, Davi juntou lá mais de 30 mil homens para buscar a arca da aliança. E a palavra de Deus vai nos dizer que Abinadab, ele tinha um filho chamado Uza e tinha um filho chamado Aiô. A palavra de Deus vai nos dizer que eles colocaram a arca da aliança, aquilo que representava a presença de Deus, no carro de boi. E a palavra de Deus vai nos dizer que todo mundo estava alegre. Davi tinha juntado todo aquele povo que tocava pífaro, harpas. Estava todo mundo alegre levando a arca da aliança, que significa a presença de Deus, de volta para Jerusalém. E a palavra de Deus vai nos dizer que em certo ponto, Aiô ia na frente e Uza ia mais atrás. A palavra de Deus vai nos dizer, se você for acompanhar junto comigo na Bíblia, vai dizer que em certo ponto, o boi ele tropeçou. E a arca da aliança, aquela que significava a presença de Deus, ela ia caindo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Uza, para não deixar a arca da aliança cair no chão, ele coloca a sua mão sobre a arca da aliança. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi fulminado e ele morreu ali na hora. Mas por que ele morreu ali na hora? A palavra de Deus vai nos dizer que Davi, vendo tudo aquilo, Davi temeu em levar a arca da aliança de volta para Jerusalém e preferiu orar ao Senhor para saber o que iria fazer. E nisso, passando ali pelaquela localidade, tinha um homem chamado Obed-edom. E Davi ordenou que ele ficasse com aquela arca por pouco tempo, enquanto ele ia consultar ao Senhor. Mas por que Uza foi fulminado? Porque Uza teve ali a sua morte instantânea quando tocou na presença de Deus. Nós bem sabemos que a arca da aliança ela não era para ser transportada de qualquer forma. A arca da aliança era para ser transportada por sacerdotes. A arca da aliança tinha que ter uma vestimenta, tinha que ter ali um veículo, que nós vamos dizer mais ou menos o que seja. Seria 2 varas, uma de cada lado, e 4 sacerdotes, 2 de cada lado, levando a arca da aliança no ombro. E não levando a arca da aliança em carro de boi, levando a presença de Deus de qualquer jeito. Mas o que nos ensina essa palavra é que a palavra nos diz que ficou 20 anos ali, a presença de Deus na casa de Abinadab. E se nós formos procurar um pouco, entender e ler, se aprofundar mais, nós vamos entender que quando a arca da aliança chegou lá na casa de Abinadab, Uza e Aiô, eles eram ainda crianças. Então agora eu creio que eles estivessem com 20 e poucos anos. E a arca da aliança passou muito tempo ali. Eu acho que com esse decorrer do tempo, eles se acostumaram ali com a presença de Deus na sua casa. Eles, vamos dizer assim, se familiarizaram com aquilo que apresentava, aquilo que representava a presença de Deus ali na sua casa. Eles se familiarizaram. E eu quero que você entenda que familiarizar não é ter intimidade com Deus. Familiarizar com as coisas de Deus não é ter intimidade com Deus. Se familiarizar vindo para o culto 1 vez ou 2 para a semana não é ter intimidade com Deus. E você vai ver junto comigo que eles passaram 20 anos ali, eu creio que eles se acostumaram com a presença de Deus e deixaram de ter ali a reverência, deixaram de ter ali, meu amado, a reverência necessária para o Senhor. E eu creio que ali no decorrer do tempo, eles se acostumaram ali, eu creio que aquilo começou a ser igual um imóvel parado ali na frente. Eles começaram a se incomodar com a presença de Deus ali na sua casa.
Eu creio que em certo ponto eles até tentaram, removeram. Eu creio que até passaram um pano na poeira. E eles se acostumaram com aquilo. 20 anos passou lá e nada aconteceu. Essa é a igreja de Abinadab. Essa é a igreja de Abinadab que está há 20 anos na presença de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Se familiarizou com a casa do Senhor, se familiarizou com os louvores, se familiarizou com as pregações, mas não procurou ter uma intimidade com Deus. E a gente sabe quando nós se acostumamos, quando nós se acomodamos e começamos a tratar a presença de Deus de qualquer forma, nós não progredimos. Quando nós começamos a tratar a presença de Deus de qualquer maneira, nós não saímos do lugar que estamos. Nós não saímos da onde nós sentamos. Nós não saímos da onde nós estamos estancados, nós estamos paralisados pelo simples fato da gente perder o primeiro amor, da gente perder a intimidade com Deus. A gente começou a achar que as coisas de Deus é de qualquer jeito. Essa é a igreja de Abinadab. Essa é a igreja que parou de reverenciar a presença de Deus. Essa é a igreja que parou de olhar para a presença de Deus e começou a olhar para aquilo que bem entendia. No decorrer de 20 anos, vinha para a igreja e saía da mesma forma. Estava todo dia na presença de Deus, mas saía da mesma forma, porque se familiarizou com aquilo que Deus colocou na sua mão, se familiarizou com aquilo que Deus o capacitou para fazer e começou a fazer de qualquer forma, e começou a reverenciar de qualquer forma. Perdeu o temor da presença de Deus, perdeu o primeiro amor. Eu creio que Abinadab, até a intenção dele quando a presença de Deus chegou lá era uma intenção boa. E eu creio que Deus também achava isso quando essa Arca da Aliança chegou na sua casa. Mas foi passando o tempo e nada aconteceu na vida dele, pelo simples fato dele deixar a presença de Deus de lado, pelo simples fato dele deixar a presença de Deus no canto escondido ali da sua casa. A presença de Deus, ela está aqui hoje, ó. Tem gente que se familiarizou com isso daqui, mas não tem intimidade. Tem gente que até lê, se familiariza até com um capítulo, mas não tem intimidade. Porque lê de qualquer jeito, porque busca de qualquer forma. Do jeito que der eu prego, do jeito que der, quando der eu busco. Tem pessoas familiarizadas dentro das igrejas. As igrejas de Abinadab tem muitas hoje. Eu vi um pastor falando algo que muito me chamou a atenção. Ele disse que tinha saído de um culto. O culto dele era às 5 horas. Ele estava indo para sua casa. Ele passou numa denominada igreja, que se dizia essa igreja. E ele ficou pasmo, porque na igreja mais parecia uma discoteca do que a casa de Deus. A música era tão alta que ele não conseguia ouvir verdadeiramente o louvor que estava tocando ali. Essa é a igreja de Abinadab. É a igreja que parou de reverenciar a presença de Deus, de buscar a presença de Deus e ser usado por Deus da forma que tem que ser usado, e começou a adaptar as coisas do mundo para chamar pessoas para dentro da igreja, para se familiarizar e não para ter uma intimidade com Deus. Você queria ver essa igreja aqui lotada hoje? Coloca 2 horas de culto de louvor. Coloca 2 horas dizendo que Jesus vai te dar a chave, Jesus vai te dar o que for, para ver se não enche. Mas fica 2 horas pregando a palavra de Deus para ver quantos ficam. Mas Deus quer aqueles que ficam escutando a palavra de Deus, do que aqueles que se emocionam na hora do louvor e quando sai da presença de Deus se esquece. Essa é a igreja de Abinadab. Essa é a igreja de Abinadab. 20 anos passou na presença de Deus e nada aconteceu. Mas eu quero te contar da igreja de Obed-edom. A palavra de Deus nos diz que quando ele chegou na frente da casa de Obed-edom, eu creio que ele é um homem muito simples. Os estudiosos dizem que a mulher dele era estéril. A terra que ele vivia não era uma terra seca, não dava fruto. E quando a presença de Deus chegou lá, que o rei Davi chegou, ele se prostrou na presença de Deus e na presença do rei Davi. A gente já percebe a diferença por aí. E a palavra de Deus nos diz claramente, a palavra de Deus nos diz, não é, irmão Daniel, que em 3 meses
Não foi 1 ano, não foi 2, foi 3. 3 meses. Deus abençoou a sua casa, abençoou tudo que ele tinha. Aquela terra seca começou a dar fruto. Aquela terra que não tinha água começou a dar água. A palavra de Deus diz que ele teve, os estudiosos dizem que ele tinha, a mulher dele era estéril e depois disso ela teve 8 filhos. Um lugar onde não tinha vida. Quando a presença de Deus chegou, ela deu vida e deu vida em abundância. Essa é a igreja de Obed-edom. É a igreja que reverencia. E eu creio que a casa de Obed-edom, ela não era uma casa confortável igual era a casa de Abinadab, porque ele era um sacerdote. Ele era um homem bem quisto pela sociedade. Eu creio que a casa dele era uma casa simples, vamos dizer uma casa de taipa. Uma casa que não tinha luxo. Mas eu tenho certeza que ele escolheu o melhor cômodo da casa para colocar a presença de Deus. Eu tenho certeza que, para que você entenda, a Arca da Aliança, ela só podia ser vista uma vez no ano. Lembra? Tinha os santos e os santos dos santos. A Arca da Aliança ficava no lugar dos santos, no santo lugar. E para chegar lá, só quem entrava eram os sacerdotes, uma vez por ano. E eu já disse aqui essa palavra. E tinha um véu no meio. E só entrava ele uma vez no ano para ver a presença de Deus. E ele entrava amarrado com uma corda na cintura e um chocalho, porque se alguma coisa acontecesse com ele, o chocalho parava de tocar e depois eles puxavam pela corda. Eles não podiam ter ido lá. Mas esse é o mesmo véu que foi rasgado quando Jesus disse: Senhor, está tudo consumado. E Abinadab, como um servo fiel, eu creio que quando ele viu ali a presença de Deus, ele entendeu verdadeiramente. Ele se prostrava todo dia na presença de Deus. Ele se prostrava todo dia, ele e a sua esposa, eu creio eu, na presença de Deus. Era por isso que ele era abençoado. É por isso que tudo que ele teve foi abençoado e multiplicado, porque ele reverenciou a presença de Deus da forma que tem que ser reverenciada. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. A gente louva, esse louvor é lindo, mas poucos fazem. A gente chora se for preciso, mas poucos fazem. Poucos estão se importando da forma que estão tratando a presença de Deus na sua casa. Poucos estão se importando qual é a hora e o momento que vão parar um pouco para se ligar nas coisas do céu. Poucos estão se importando para as coisas de Deus. Estão mais ligados nas coisas do mundo e termina que nem Abinadab, 20, 30 anos na presença de Deus e nada acontece. E ainda tem coragem de falar do irmão. Não tem a presença de Deus, se familiarizou, não tem intimidade. E o irmão que tem intimidade, que busca, que ora, que jejua, começa a prosperar e diz: Deus, como é que pode? Eu estou na presença tua há tanto tempo e fulano entrou agora e já está prosperando. Será que você não está que nem Abinadab, meu amado? Tratando a presença de Deus de qualquer forma? Será que você não está faltando reverenciar o Senhor da forma que ele tem que ser reverenciado? Ou só buscando no momento oportuno, aquele momento que é bom para você? E o que é mais lindo nessa passagem é que o povo ao redor começa a ver a transformação na vida de Abinadab, de Obed-edom. Eu creio que Davi ele deixou ali seguranças, porque ele não ia deixar a Arca da Aliança de qualquer forma, já tinha sido roubado outra vez. E eu creio ali que os seguranças ali foram lá dizer a Davi: ó, Deus abençoou tudo, ó. Tava tudo seco, agora tá tudo cheio de fruta. Não tinha gado, agora tem. A mulher não podia ter filho, já engravidou mais de uma vez. Deus está abençoando. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi juntou todo o seu povo com hino, harpas, pífaros e saiu glorificando o nome do Senhor rumo à casa de Obed-edom. Lê aí o que acontece depois. A palavra de Deus diz que Obed-edom ele se ofereceu para cuidar da Arca da Aliança. Ele se ofereceu para tomar de conta daquilo que representa a presença de Deus. De um simples homem que não tinha, vamos usar a linguagem de hoje, onde cai morto, se tornou num homem bem-sucedido, se tornou num homem reconhecido, não pelo que ele fez, mas pelo que Deus fez através da vida dele. Se tornou no guardião da Arca da Aliança. Só entrava pessoas, só podiam chegar perto daquele local se ele liberasse. Essa é a transformação que Deus faz
na vida daqueles que pertencem à igreja de Obed-edom, daqueles que reverenciam o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus procura aquele que reverencie o adore em espírito e em verdade. E adorar não é só vir e louvar o Senhor, adorar não é só vir e orar o Senhor, adorar é ter reverência com a presença de Deus, adorar é você buscar o Senhor infinitamente mais, adorar é você buscar intimidade com Deus, para que no momento oportuno da sua vida, Ele faça um agir, não só para que você seja bem sucedido, mas as pessoas que estiver ao seu redor vai ser abençoado. Reflita um pouco comigo, meu amado. Você está mais para Obed-edom ou está mais para Abinadab? A sua vida com Deus está da forma que Abinadab tratava ou está da forma que Obed-edom tratou? Porque de Abinadab a gente só sabe que ele era o sumo sacerdote. Só isso que a gente sabe dele. Era um benquisto para a sociedade. Mas eu quero te dizer, e a palavra de Deus diz também, que Deus ele não vai olhar a sua aparência, não vai olhar a sua casa, não vai olhar o seu dinheiro, não vai olhar o seu carro. Quando Ele entrar dentro da sua casa, que você coloque Ele no melhor lugar que tem que estar. Não é encostado no canto, não. Não é de lado, de escanteio, só para quando tiver no momento de alegria você lembrar, ou no momento de tristeza. Mas é em todos os momentos. Deus ele quer abençoar a sua vida. Deus ele quer transformar a sua história, como Ele fez na vida de Obed-edom, como Ele fez na vida de todos os outros. Mas para isso você tem que aprender a colocar a presença de Deus no centro da sua casa, no centro, no alvo, no lugar onde Ele tem que ser reverenciado, da forma que Ele tem que ser reverenciado. E dessa vez Davi aprendeu a lição. Davi não veio de qualquer forma. A palavra de Deus vai nos dizer que a cada 7 passos, se eu não estou enganado, que Davi dava, matava-se ali um boi. Cada 7 passos, matava-se ali um carneiro. Cada 7 passos, matava-se ali outro boi. Oferecendo sacrifício e holocausto ao Senhor. Aquele que deu o seu único filho unigênito para vir como cordeiro, morreu por nós. Hoje o nosso sacrifício, meu amado, é eu e você, porque a salvação ela é individual. Quantos passos você está dando para oferecer um sacrifício para Deus? Ou você está caminhando sem fazer nada, caminhando do seu próprio jeito, caminhando da sua própria forma, dando sacrifício ao Senhor? Talvez para você seja um sacrifício vir estar na casa de Deus numa quarta-feira, você está cansado, mas esse é o sacrifício que Deus quer de você. Talvez o sacrifício é você estar no domingo, muitas vezes você não está bem, a sua cabeça dói, mas esse talvez seja o sacrifício que Deus quer que você dê a Ele, para Ele começar a abençoar a sua vida, para Ele começar a te usar para você abençoar a vida de pessoas. Você percebe a diferença, meu amado? Quando tem reverência e quando tem familiaridade com as coisas de Deus. É diferente. Familiaridade, eu vou repetir, não é ter intimidade com Deus. Você pode saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Se não tiver intimidade, não vai fazer nada. E é o que nós mais vemos nas igrejas de hoje. Pessoas familiarizadas com as coisas de Deus e não tendo comunhão com Deus. O Deus que exalta é o Deus que abate. O Deus que unge a cabeça com óleo é o mesmo Deus que desce o cajado quando precisa descer. O mesmo Deus que unge a garganta é o mesmo Deus que faz calar. É o mesmo. Não está escrito lá, irmão Daniel, o caminho, a verdade e a vida. Não está escrito lá. Está escrito Jesus. Não está escrito lá, aquele que quer vir ao Pai, venha logo ao irmão Daniel. Não está escrito lá. Só passa se for por Jesus. Não vem pelo irmão Daniel, não. Não vem pela irmã Vanderlei, pelo irmão Cleito, não. Mas quando você entrar na presença de Deus, dá o seu melhor sacrifício a Ele, o seu melhor louvor, a sua melhor oferta, a sua melhor reverência. Não preciso gritar para falar da palavra de Deus. Deus dá a assunção da forma que Ele quer ser usado. Tem pessoas que é ungido para falar, para gritar, ungido, brada. Tem pessoas que falam normal. A gente muitas das vezes vai visitar outra igreja. O pregador ele não grita muito, ele não roda muito.
onde Jesus te mandou dizer. Deixa eu te dizer uma coisa. Por Deus. Não é porque você prega alto que eu prego baixo, que eu também não posso ser usado por Deus. Não é porque você não sabe pregar que você não é usado por Deus. Deus vai te usar da tua forma. Deus vai te usar da tua maneira. Não é porque você vem para a frente do púlpito, fica em cima do púlpito falando horas e horas, que você não é usado por Deus, que você não é importante para Deus. Deus pode te usar sim, para ajudar uma pessoa de outra forma, para você vir usar, limpar a igreja do Senhor. Você é usado por Deus também nisso. Pessoas são separadas para ordenar a casa de Deus. Você é importante para Deus. Não é só aquele que está aqui que recebe o holofote. Deus, ele vê aquilo que ninguém vê. Talvez a pessoa que limpou a igreja hoje, ela não teve a oportunidade de estar aqui para você ver ela falando do amor de Deus, mas ela foi usada por Deus hoje. Deus, ele te usa de diversas formas, da forma que ele quer. Então para de querer ser igual aos outros. Para de querer fazer igual ao seu irmão, que você não vai ser nunca igual a ele. Para de querer louvar igual ao seu irmão, cantar, pregar, ministrar, você não vai. Deus vai te usar da tua forma, vai te usar no teu louvor, vai te usar na tua estrutura que ele capacitou você para usar. Se Abinadab tivesse feito igual o Obed-edom, eu tenho certeza que a história dele teria sido outra. Mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos.